Bem, esse trabalho que a gente está apresentando na Carta de Conjuntura procura analisar os principais determinantes dessa queda na inflação que a gente tem observado na economia brasileira desde 2016 e que é um processo que tem continuado ao longo de 2017. E o que a gente observa, analisando um período mais longo do comportamento da inflação, é que essencialmente a inflação no Brasil, ela foi resultado, o crescimento da inflação foi resultado do crescimento acima da média dos preços dos serviços e também dos bens de consumo não duráveis, que são bens que sofrem são muito pouco sensíveis a variações na taxa de juros, né? E também o que a gente observa, né, é que alguns elementos, alguns componentes que seriam mais sensíveis à taxa de juros, como por exemplo os bens de consumo duráveis, em alguns momentos da trajetória eles chegaram a apresentar inclusive deflação. Apresentaram deflação muito influenciada pela taxa de câmbio, muito menos pela taxa de juros. Um outro componente que não podemos deixar de lado é a questão dos bens monitorados, que também não sofrem influência ou sofre muito pouca influência da taxa de juros ou das expectativas dos agentes, porque são bens que têm seu reajuste dado pelo governo. Esses bens tiveram um impacto muito grande na inflação em 2015 e depois sofreram uma desaceleração em 2016. Esses bens monitorados, diga-se de passagem, ao longo desse processo desde 2005, 2006, eles foram utilizados como instrumentos de política econômica e por isso depois tiveram que sofrer um reajuste bastante grande em 2015 e portanto pressionaram muito a inflação. Agora o que a gente tem nesse momento é esse processo recessivo na economia brasileira, uma recessão muito forte, beirando ao que a gente está chamando de uma depressão, e que tem claramente pressionado a inflação para baixo em função justamente da queda, principalmente nos reajustes salariais e nos preços desses bens, desses serviços e também, consequentemente, aí, nos bens de consumo não duráveis. E o que a gente pode esperar justamente dado essa continuidade do processo recessivo, é uma manutenção, né, da trajetória de queda da inflação, chegando inclusive, já estamos quase chegando o governo ao centro da meta da inflação e inclusive com a possibilidade de que venha a se ocorrer a redução na própria meta de inflação. Esse processo provavelmente irá acontecer como resultado dessa forte recessão que a gente está passando.